Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física 3. Eu sou o professor Adriano Ferrarez. Um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Vamos continuar falando um pouquinho mais de capacitores nessa aula, abordando o conceito de capacitor plano. Começar aqui com um pensamento do momento do grande cineasta italiano Gillo Pontecorvo, que diz o seguinte: é melhor saber para onde ir sem saber como do que saber como e não saber para onde ir. Né? Então aí uma reflexão aí desse grande cineasta, né, que concebeu obras extraordinárias como Queimada e A Batalha de Argel. Vale a pena assistir. Muito bem. Bom, capacitor plano, né? Os condutores isolados eles não possuem grande capacidade de armazenar cargas elétricas. Então imagina um condutor isolado, pois mesmo com uma pequena carga eles adquirem potenciais muito altos, né? Então você armazenando uma carga pequena, o potencial vai ser muito alto. Então dessa forma, o que acontece? O campo elétrico, se você tem aí carga muito alta, o campo elétrico ele vai ser alto, tá certo? E o condutor ele vai se descarregar muito facilmente. E aí uma maneira de se conseguir aumentar a capacidade de armazenar cargas de um condutor é colocar ele na presença de um outro condutor. E aí o que acontece, né? Vai haver um processo de indução de cargas e você vai conseguir diminuir o potencial elétrico e, por consequência, o condutor poderá receber mais cargas. Ou seja, a partir do momento que você coloca um condutor próximo do outro, você aumenta a capacidade que esse condutor tem de armazenar cargas elétricas. Tá? Então vamos imaginar essa figura aqui. Ó. Você tem aqui, né, um gerador, tá? Aqui, né, um gerador, ele vai retirar cargas negativas desse condutor A aqui. Então a gente tem aqui o gerador retira cargas negativas da placa A, o que vai fazer com que ela fique eletrizada positivamente, até que atinja um potencial VA, que é um equilíbrio eletrostático com polo positivo do gerador. Então você vai ter aqui esse cara retirando cargas negativas até a máxima capacidade, vamos dizer, até atingir o equilíbrio eletrostático, ou seja, onde não há mais diferença de potencial entre o condutor e o polo positivo do gerador, né, consequentemente estabelecendo-se um equilíbrio eletrostático. Então a placa recebeu uma carga QA e está na capacidade limite de armazenamento dela. Não dá mais para poder armazenar mais carga positiva, tá bom? Então nesse caso, o que se pode fazer? Se faz a aproximação de um condutor B, né, próximo a esse condutor A, e a gente liga esse condutor B na Terra, o que vai acontecer? Vai subir elétrons da Terra para essa placa B, né, conforme mostra a figura aqui. Ó. Então, olha lá, tá vendo? Ó, por indução, eu aproximei aqui está o condutor A, aqui está o condutor B, e o que vai acontecer? Por indução, essas cargas positivas vão atrair da Terra, foi estabelecida aqui uma ligação com a Terra, cargas negativas. Né? E aí o que acontece? Vai chegar um ponto em que as placas vão atingir o equilíbrio térmico, não vai subir mais elétrons da Terra para a placa B, né? E aí você vai ter que a diferença de potencial entre a placa A e B ela vai ser VA menos VB. Tá? Com isso, o que acontece? Você consegue fazer com esse procedimento com que o conjunto das duas placas condutoras A e B armazenem uma maior quantidade de cargas, e implicando no aumento da capacitância eletrostática nessa configuração. Certo? E aí o que acontece? Essa é a definição do capacitor plano, um capacitor de placas paralelas, que é formado por placas paralelas e próximas uma da outra, separadas por um dielétrico, que seria um isolante, que pode ser ar, mica, papel, plástico, borracha, o que for. Tá? Então essa aqui é a definição de um capacitor plano. Tá certo? Então a gente tem aqui, ó, né, as duas placas, uma positiva e uma negativa, distantes aqui uma distância D, e entre elas uma diferença de potencial U. Tá bom? Para um capacitor plano, vão valer algumas equações. Né? A primeira delas, qual que é? Né? Entre as placas vai se estabelecer um campo elétrico uniforme. Né? Então a gente tem que a capacitância dela é a carga armazenada dividido pela diferença de potencial. Né? A capacidade elétrica ela é dada em função do campo elétrico. De que jeito? Uma vez que o campo elétrico é uniforme, então a gente vai ter o quê? Que a diferença de potencial, isso aqui nós vimos lá atrás, ó, é o quê? É campo elétrico vezes distância. Então eu posso escrever que a capacitância é a carga dividido pelo campo elétrico vezes a distância.
Quanto maior a distância, menor a capacidade elétrica. Quanto maior o campo elétrico, menor a capacidade elétrica. Estão vendo? Essa relação aí, né, que a gente já tinha aí falado, né, sobre essa questão de diminuir o campo elétrico para aumentar a capacidade de armazenamento de cargas elétricas. Uma outra equação que é válida é a capacidade elétrica em função da área útil das armaduras. Então a gente tem aqui, na verdade, o quê? Que a capacitância é igual, né, à permissividade elétrica do meio, que está entre as placas, vezes a área, dividido pela distância entre as placas. A área das placas é a distância entre elas. Né? Então a gente tem a permissividade do dielétrico, né, seja ele o ar, uma borracha, um plástico, mica, a área da superfície das placas e aqui a distância entre as placas. Então vale também essa relação aqui, a capacitância em função da área e da distância entre as placas. Né? E você tem também a energia potencial elétrica que nós já deduzimos na aula anterior. Né? A energia potencial elétrica, né, ó, quando a gente analisa o gráfico carga em função de diferença de potencial, né, dado por uma reta crescente, ela é a área do triângulo que é base vezes altura dividido por 2. Da definição de capacitância, né, e de carga, nós temos o quê? Que a energia potencial elétrica é CU ao quadrado, capacitância vezes diferença de potencial ao quadrado dividido por 2, e carga ao quadrado dividido por 2 vezes a capacitância do dielétrico. Tá certo? Então valem essas equações aí para um capacitor plano, definido nessa aula nossa agora. Valeu, pessoal!